Te amar está no simples fato da falta que você me faz. É a animação que me causa, o sono que me tira e dá lugar a essa vontade de manifestar o sentimento que a sua voz me traz após um dia sem te ver. Dormir agora seria um desperdício, uma preguiça sozinha, sem graça por não estar na preguiça em seu colo. Essa frase é do jornalista, estrategista digital e escritor Matheus Farizato, meu amigo amado, e faz parte de um texto do livro Do Fundo da Caneca que a gente está lançando hoje. Ele está lançando hoje. Má, eu queria que você contasse o comecinho de lá do Virando Jornalista até chegar no livro, que é o ápice no momento. Ai, gente, que abertura mais linda. Quanto tempo você levou para fazer? 3 minutos. Porque já me conhece. Sou inspirada. Obrigado por ter topado, viu? Nossa, melhor pessoa para conduzir, eu tinha certeza. Bom, vamos lá. A trajetória toda, né, que chegou no livro, começou em 2007, ainda durante a faculdade de jornalismo, numa aula de novas tecnologias. E na época, as novas tecnologias eram o blog, o site. E se falava muito, né, dessa postagem diária, do comentário que o blog trazia paralelo aos sites de notícia. E ali eu comecei a escrever sobre a faculdade de jornalismo. O que eu percebia, o que eu aprendia, algumas coisas comentadas ali dentro de notícias, né? E com o passar do tempo, eu sempre ouvi muita história de comportamento, relacionamento, histórias das pessoas, assim, dúvidas, dilemas, né? E eu comecei, nessa minha escrita, a incluir um pouquinho disso. E aí, pouco a pouco, eu fui deixando a escrita sobre a faculdade de jornalismo e escrevendo textos sobre comportamento e relacionamento, mas no formato de crônica, de cotidiano. Com o tempo, na época o Facebook estava muito em alta, né? As pessoas continuaram chegando ao Virando Jornalista por conta do nome, sendo estudantes de jornalismo. Então, vira e mexe eu recebi um comentário do tipo, que legal, sou estudante de jornalismo, cheguei aqui, adorei seus textos. E o blog não era mais sobre jornalismo, né? E aí eu comecei a pensar, preciso mudar de nome, né? Tô pensando em algumas possibilidades. E eu sempre gostei de caneca, né? Não sei se é um fetiche, se é um hobby. É uma coisa assim, eu já ganhava algumas, né? Porque as pessoas sabiam que eu gostava. Comprava hora ou outra, assim, alguma. Tanto para decoração como para uso. E aí eu já tinha o nome caneca na cabeça. E aí eu pensei, nossa, mas caneca, né? Muito cru e tal. Queria amarrar um pouco melhor. E aí eu comecei a vir com essa coisa da conversa, né? De para onde que leva, o quanto a gente consegue aprofundar falando de comportamento e relacionamento. E aí veio o Do Fundo da Caneca. E eu lembro que um dia eu estava no refeitório da empresa e conversei com o pessoal, né? Que a gente estava almoçando. Falei, o que vocês acham, né? Do nome Do Fundo da Caneca causa o quê? E a turma gostou e tal. E aí eu fiz essa migração. Entendi. E você já contou aí nessa história uma das perguntas que eu ia fazer e quero me aprofundar. Por que o tema relacionamento e comportamento te atrai tanto? Realmente me atrai, porque fala muito do ser humano, fala muito de quem a gente é, mas também foi uma coisa que, pouco a pouco, meio que foi sendo imposta para mim, sabe? Eu, relendo os textos para fazer a coletânea, lembrei de muita coisa, por exemplo, eu lembro no colegial, né, na escola, às vezes o professor faltava no colegial à noite, o pessoal fazia uma roda na sala de aula para ver se ia chegar professor ou não, e começava o assunto de, Matheus, o que você acha de tal coisa? O Matheus vai ter coragem de falar, né? E com isso... Já era, já estava lá, sinais que a vida mostra. E com isso eu ia perguntando as coisas para a turma ali, às vezes envolvia muito assunto de sexo, aquela coisa da curiosidade do adolescente e tal, e o pessoal confiava muito em mim, de eu fazer as perguntas, e paralelo a isso, muita gente sempre me contou muita coisa, meio que de graça, né? Você sabe um pouco disso. Do tipo assim, oi Matheus, tudo bem? E de repente tá falando Começa a falar sobre um fim de relacionamento, sobre dúvida, sobre ter um filho ou não, né? Então isso foi sendo meio que imposto, meio que apresentado para mim e eu sempre gostei de desenvolver, assim, né? De ouvir e aprender com isso. E quando você tá ouvindo uma história, você já sabe que vai virar texto? Ou ela fica na sua cabeça e depois você percebe que pode ser bom? Geralmente eu já sei, assim, porque tem algumas coisas que são muito exóticas, assim, tem umas histórias muito únicas, que às vezes a própria pessoa me contando não percebe,
né? Para ela é uma coisa comunzinha ali, de, gente, aconteceu tal coisa comigo e... Um exemplo, uma amiga foi levar a mãe no hospital, no que ela foi descer a mãe pra ser internada, o irmão veio atrás do carro com ela, no que ela foi bater o porta-mala, o dedo do irmão saiu. Sabe uma coisa assim? Bateu. Essa eu não escrevi ainda. Mas umas coisas muito assim. Então, na hora que vem, que a pessoa fala, geralmente já vem o título pra mim. É uma coisa muito louca, né? E então... Isso é muito de você, né? Porque não é treino. Eu acho que é da sua percepção do ser humano, de observar o ser humano. Porque mesmo quando você não escreve, você observa e comenta e fala, vira assunto, né? Você aconselha, ele é um ótimo conselheiro, viu, gente? Os textos dele, inclusive, são ótimos conselheiros. Então, eu acho que é muito da sua observação, né? Você é assim, você é uma pessoa que observa o ser humano, né? Sim, isso é muito meu, assim. Eu tenho essa curiosidade sobre o outro, meio candinha, meio fifi. Fofoqueiro, na verdade. Não, mas eu tenho isso, assim, de querer saber sobre o outro, de querer saber o ponto de vista, do porquê daquilo. E aí uma coisa leva a outra, né? Então, se pensar no motivo de eu ter entrado no jornalismo, o jornalista é muito isso, né? Então, se tem uma característica minha que ajuda muito, é esse ouvir. E isso ajuda também na escrita, né? Porque é desse ouvir, dessa observação, que são características minhas que saem os textos. Bom, o livro já está comemorando 15 anos de publicação do blog. E até então você já tem 550 textos. E vão entrar só 100 no livro. Isso. Qual foi o critério para selecionar esses 100? Quando eu comecei a olhar, a Cisa, a Jumates, que inclusive está aqui no estúdio, ela fez uma pré-seleção para mim de 185 textos do ponto de vista dela dentro de algumas coisas que eu passei. Falei, Cis, se um dia eu for publicar um livro, o que você acha que poderia entrar? Ela ficou super animada, fez aquela pré-seleção. Na hora que eu fui olhar para chegar aos 100, eu pensava muito no que o texto ia acrescentar para a pessoa que lia, tá? Porque todos os textos são pessoais, tem muito de mim ali, mas eu tentei priorizar, o meu critério foi o livro ser sobre os outros, ser sobre as pessoas. Então, das crônicas que estão no livro, a maioria traz histórias das pessoas, trazendo um exemplo ou outro meu no meio de uma vivência minha, e a minha análise sobre tudo isso. Então, o critério foi, se essa galera lê esse livro, o que vai acrescentar? O que pode inspirar? Sabe, assim, o que pode provocar? É muito sobre isso. E causando essa identidade, vendo outros casos, outras histórias, né? Bom, você citou que assista aqui no estúdio. E assim, gente, quem vive com o Matheus é uma máfia. Então, eu queria que ele contasse quem são as pessoas que estão com você nesse projeto. Pois é, o livro é tão sobre os outros, assim, e que eu fiz questão que não só as crônicas trouxessem isso, mas o projeto todo, né? Então, quando a gente conversou de você me entrevistar no podcast, a gente vai ter também a Cis, que é a Jumates, comentando um texto dela, um texto que eu escrevi especificamente sobre ela. Vai ter um texto anexo, logo na sequência, dela comentando como foi isso na época e a percepção dela lendo isso anos depois. A Latifa, que é a Thalissa, também vai estar. A Tássia Beig, que é a Tina, ela está fazendo a revisão de todos os textos, né? E vai participar do prefácio. A Lívia e a Aninha, que também são amigas minhas de longa data, vão escrever o pós-fácio, que, aliás, ficou lindo na hora que eu recebi. É muito louco, assim, também esse impacto que a gente vai tendo da visão, né? Sobre a gente e sobre os textos. E a Manu, a Cremo, né? Que eu brinco, que eu falo. Ela vai ser entrevistada por mim numa sequência de Reels que vão para o Instagram, das crônicas favoritas, de como que ela vê os textos, o que marca mais ela na leitura, né? Na minha escrita. E a capa do livro? E a capa do livro, do André Canezinho, Canes, que mandou super bem. Nossa, ele foi surreal, assim, porque eu falei para ele que eu queria uma coisa clean, mandei algumas referências, né? E o logotipo. E veio, assim, muito além do que eu imaginava. Todo mundo que vê a capa fica encantado, assim, sabe? E aí, gente, são só 100 textos no livro, mas todos esses outros textos estão no Insta do Matheus Farisato e todo domingo às 10h10, se ele não falhar. Sim. Então, tá lá, para quem quiser. Olha, vale muito a pena ler tudo. E você escreve muito sobre amor
e relacionamento nas mais diversas situações, né? Amor romântico, amor entre amigos, relações trabalhistas, né? Uhum. Fala um pouco do que é para você essa visão, do que é o amor para você, do que é a amizade no sentido romântico, de tudo isso, do que é para você e de como você imprime isso nesses teus textos. Nossa. Pra mim, a coisa mais bonita de qualquer relação é a gente não ter filtro, sabe? Eu vou começar a me emocionar. Porque o amor romântico é sobre isso, o amor de amigo é sobre isso, né? A gente ser tudo que a gente é, né? Sem filtro, sem medo de julgamento, às vezes com acolhimento, às vezes com porrada, mas a gente tá ali sem fazer pose, sem ensaiar, sabe? Essa abertura, pra mim, é o maior exemplo de amor. Tem gente que não tem isso com pai e mãe, que todo mundo fala, né? Amor de pai e mãe não se compara, e realmente é especial, mas o amor mesmo, pra mim, é isso. É você, que nem a gente, né? A gente compartilhar todas as histórias, a gente não ter filtro, eu acho que é isso. A definição de um amor genuíno, pra mim, e forte, é aquele que a gente é tudo que a gente é, sabe? Sem De conter nada, verdade, assim. assim. E nos teus textos eu acho que reflete muito isso. Porque quando você se expõe ou expõe suas experiências, você tá sem filtro, você fala nu e cru ali, né? Isso porque ao mesmo tempo que isso é muito meu, né? Eu não tenho essa preocupação, esse receio de aprovação ou não, né? Eu comecei escrevendo no Virando Jornalista, eu lembro de 3 visualizações no Blogger. Você entrava no admin, né? E tinha lá, provavelmente, a minha mãe mais 2 amigas. E é de antes até da gente se conhecer. Mas eu coloco muito essa verdade no texto. E por isso que para mim é tão fácil escrever. Como eu não tenho esse receio, Filtro, receio. eu consigo escrever semanalmente, por exemplo. E te impactava você ver que tinha 3 visualizações ali ou não mexia com Não, você, nem ligava? não. Aliás, eu acho que uma coisa de quem quer escrever é isso. Aliás, gente, é uma coisa para quem quiser fazer qualquer coisa, né? Você não ficar esperando a aprovação dos outros, você não ficar esperando o número de curtidas. Vê quem que você é, o que que você gosta de fazer e faz, sabe? Vai ter gente para você. Você pode falar do que for, do jeito que for, vai ter gente. E mesmo que não tenha, a realização já vem de a gente estar fazendo uma coisa que a gente acredita. Porque por menos pessoas que gostem da gente, é melhor gostar de verdade de quem a gente é do que um monte de gente gostar de quem a gente aparenta ser, né? Exatamente. Bom, e olhando lá atrás os seus textos no início, assim, os mais antigos, você vê alguma mudança neles? No texto, na forma de escrever, na estética e no conteúdo? Na estética eu não percebi tanto. Uhum. Na estética, não, porque eu tenho uma diversidade no jeito de escrever desde o começo. De que hora que eu coloco tudo em maiúscula ou não, que hora que eu saio abrindo muito parênteses, que hora que eu troco palavra, eu crio uma palavra nova para o significado de uma, brincando com a escrita, isso eu tenho desde sempre. Agora, do tom dos textos, eu percebo mudança, assim. Dos primeiros textos, eu percebo um radicalismo muito grande da minha parte. Sabe aquela coisa, acho que vem com a juventude, assim, de eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. Então, tinha uma mão pesada muito forte, que era parte de mim. Não me envergonho disso, nem me arrependo. Mas ele foi se tornando um texto mais reflexivo, um texto mais profundo, que cabe a pessoa tirar alguma coisa dali. E não de eu falar, é assim, é assado, e é isso aqui que você tem que seguir. Dando sabe? mais visão e deixando cada um concluir do que ditar regra, né? Do que cagar regra. Vou seguir aqui, mas ainda vou voltar em algumas coisas que você falou. Tem algum texto que você lê e você acha que não faz mais sentido, mesmo que não tenha entrado no livro, porque eu imagino que se não faz sentido não entrou, mas algum texto que você revisitou não faz mais sentido? Tem, principalmente nessa fase muito radical ali dos 20 e poucos anos, né? Então, porque o livro ele vai pegar de 2007 a 2022, os primeiros 15 anos. Então, eu ali pelos 25 anos, eu vejo, por exemplo, teve um dos textos que eu lembro na seleção, era um texto que eu falava que eu não acreditava em casamento, né?
E aí eu falo, né, sobre 1000 motivos, inclusive algumas coisas eu ainda acredito, né? Sobre, por exemplo, fidelidade, verdade, companhia, né? Que algumas situações têm, outras não. Mas eu falo muito sobre o matrimônio em si, o rótulo em si. E hoje eu não penso assim, sabe? Eu acho que cada caso é um caso mesmo. Eu acho que tem pessoas que não são casadas no papel, que vivem super realizadas, e outras que também não são no papel e também vivem um relacionamento de merda, assim, e vice-versa, né? Então, esse é um texto, por exemplo, que eu não me identifico hoje. Quando você fala que você cria palavras, tem um texto que eu li que é o É pelo amor. Que você fala, nem sei se é assim que fala, é pelo amor, mas é pelo amor de Deus, mas ele juntou o app com o amor. Isso. Que você fala sobre aplicativos de relacionamento e tudo mais. Então, assim, não quero nem falar do texto, mas estou citando uma palavra que você inventou, né? E que ele faz muito isso, gente. Quem conhece sabe que ele muda a grafia de várias palavras. Isso tem muito a ver com criatividade e personalidade, né? Sim, com C. Sim com C. E Sim, M. e Y. E M. Tudo errado, ele não aprendeu a escrever. Tem um texto seu que eu aprendi demais, que é o texto Domingo Comigo. E fala sobre aprender a estar consigo e fala sobre solitude. Foi um dos textos que eu mais aprendi com você. Fala sobre estar consigo, que eu sei que é uma coisa que você adora. Eu adoro, eu adoro. Nada me faz tão bem, assim, do que o tempo que eu passo comigo, sabe? E às vezes é uma coisa tão louca, porque tem gente que ouve isso e quase me joga uma moeda, me faz um pix, porque fala, coitado, né? Coitado, tadinho. Mas, meu, pra mim, eu acredito muito nisso, assim, é muito terapêutico, é o melhor jeito da gente se conhecer, o você saber se curtir. Eu não tô falando de arrogância, eu não tô falando de individualismo, eu não tô falando de egoísmo. Eu tô falando de você conseguir parar e se olhar, parar e deixar teu pensamento vir, né? Não ficar se ocupando o tempo todo, ou não precisar estar com alguém o tempo inteiro, ou então eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar me distraindo, não. Eu sempre dou o exemplo de pare e fica olhando o ventilador, sabe? No teto, um ventilador de pé que você tem. O que que vem aquilo ali? E eu acho que muita gente tem esse preconceito de pena, né? De você ir a um cinema sozinho, a um bar sozinho, tá? Mas tem muita gente que não tem a coragem de se encarar, porque é um processo difícil, tá? Eu moro sozinho, você sabe disso, e você tá ali lavando uma louça, você com seus pensamentos, isso exige coragem para você conseguir se ouvir, se olhar e tá bem e curtir aquilo. Então a galera evita isso. Mas para mim, assim, até o processo da escrita, muito do que tá no livro e do que eu sou, vem do eu comigo. Eu falei que foi uma das coisas que eu aprendi com o Matheus, a estar comigo mesmo. E como curiosidade, para eu me preparar para esse podcast, eu fiquei sozinha no escuro do meu quarto, pensando em tudo. Então, o roteiro foi vindo. Claro que depois eu fui aprimorando, sentando um pouco na frente do computador, mas foi muito pensando na nossa amizade, pensando em quem você é. E aí você deixa a coisa vir e fluir. Porque se você está o tempo todo ouvindo uma música, vendo uma televisão com alguém, você não se permite, não permite absorver teus próprios pensamentos. Exatamente. Então, foi mais um aprendizado. Ó, voltando na grafia das palavras, desde quando você faz isso? Eu não sei desde quando, assim, mas eu consigo lembrar desde que eu peguei para escrever em computador, né? Eu não sei se foi alguma coisa do tipo, o Word corrige uma coisa, ou soltava aquilo de, você quis dizer e dava uma palavra absurda, né? Eu acho que porque começou ali, mas com certeza com a escrita pro blog, e principalmente depois do WhatsApp, né? Depois que veio o WhatsApp, isso grita em mim, assim. A gente sabe. Então, e o lance disso continuar em mim é o tanto que me estimula criativamente, sabe? Dá para fazer um dicionário Matheus. Né? Às vezes precisa de tradução, às vezes não, às vezes é engraçado. Eu queria agora falar um pouco mais do autor Matheus. Então, assim, sobre suas referências. Tem um texto também que mexeu muito comigo, que chama As Peças que Nos Movimentam. E falar das suas referências. E uma coisa que eu acho muito bonito é você trazer as suas referências de família. Nesse texto você fala da sua avó, que te ensinou a jogar dama, do seu tio que ensinou a jogar xadrez,
Você tem muito sua mãe como referência. Então, para repartir todo o meu raciocínio aqui, fala dessas suas referências familiares. A minha mãe é a maior referência, assim, né? De leveza, de bom humor, né? De quebrar regra, de certa forma. Então, ela me inspira demais nisso. O lance de ela ter me criado, me dando uma orientação e falando, a partir daqui é com você, isso também reflete muito nessa coragem, né? Nessa responsabilidade. A minha família, né, é muito simples, então meu pai tem dessa leveza também, a minha irmã também tem dessas piadas doidas, assim, e da minha infância tem muito da minha avó, a minha avó materna, que ela fazia, sei lá, sofazinho de caixa de fósforo, assim, embrulhado com papel de presente para você colar e virar um sofá. Ela fazia muita coisa com isopor. Eu comecei, né, teve uma época antes de eu trabalhar que eu desenhava no isopor para vender aqueles enfeites de festa de aniversário, e ela comprava aquele isopor para eu fazer. Então tudo isso me estimulou muito criativamente, assim. E a minha família é toda pancada, assim, é todo mundo meio doido. Então, essa referência do não viver nas regras, né? O que me estimula muito criativamente, com certeza vem da minha família. E aí, de outras que eu fui buscando, assim, fora do meu núcleo, né? Você falou da sua mãe, né, que te deu até ali e dali para frente é com você. Nesse mesmo texto, você fala de excelentes professores que você teve e que te incentivaram muito. A de redação, a de ciências, que chegava, olha, eu também estou cansada, mais que vocês, quem quiser fica, quem quiser vai embora. E outros também que você fala que foi uma educação nula, principalmente no colegial. E aí, juntando isso que sua mãe falou com a história de faz o que depende de você, foca no que depende de você. Inspira as pessoas, conta para as pessoas a tua praticidade e a tua coragem, eu acho, de ser você e lutar, não ter questões sobre não tinha isso, se vitimizar, você nunca se vitimizou, né? Você sempre foi foda para fazer o que você quer, em todos os sentidos, e principalmente do não tenho e vou atrás, e realiza, né? Sim. Então, te faltou essa educação formal? Não. Como que você reagiu? Não. Até porque eu tive muito da educação formal, que por um tempo me fez muito bem, e depois da vida adulta eu tive que olhar para isso de um jeitinho diferente. Porque a educação formal que eu tô querendo dizer é assim, a minha mãe falava, você vai numa festa de aniversário de alguém da rua, né, das crianças da rua, você vai chegar lá e você só vai pegar doce se alguém te oferecer. Você nunca vai pedir pelo cachorro-quente. A Ju já morrendo de rir. Então, eu era aquela criança que as mães dos meus amigos falavam assim, ai, que delícia quando o Mateuzinho vem na festa. Ai, que gostoso que é quando o Mateuzinho tá, porque ele não dá trabalho. E isso, na vida adulta, se você não olha bem para isso, você vai ficar jogando conforme a regra dentro da segurança ali. Porque eu fui orientado, eu aprendi a ser assim. Então, eu tive essa educação formal, mas, ao mesmo tempo, eu tive essa coisa do ser para fora. Lá em casa, todo mundo é muito para fora. E a virada de chave, que aí passou a ser eu por mim, até para eu entender da educação que eu recebi e ver quem eu era, foi justamente nesse tipo de educação que meu pai e minha mãe me deram. Por exemplo, a gente não vai ter dinheiro para você fazer faculdade. Se você quiser fazer faculdade, ou você tem que passar numa pública, a gente não tem dinheiro para pagar cursinho, ou você precisa trabalhar e pagar. Ou você vai trabalhar sem faculdade. A partir dos 16 anos, a gente vai continuar te dando moradia, alimentação, mas se você quiser um tênis, você tem que comprar. Então, foi indo muito assim. Você vai começar a trabalhar, a conta de telefone em casa é sua. Então, eu com 7 anos, eu lembro da minha mãe falar assim, ó, a partir de amanhã, você vai levantar e fazer seu leite com Nescau. Eu não esqueço disso. Porque eu acordava, o leite com achocolatado estava na pia. A partir daquele dia, ela falou, o achocolatado tá aqui, o leite tá aqui, você vai pegar o copo, você vai mexer. E assim foi. E isso foi um puta presente para mim. Do mesmo jeito que essa educação formal da educação, saiba ouvir os outros, né? Não seja mal educado, seja justo, tá?
essa liberdade com essa orientação é um mega presente para mim, assim. Eu sou muito resultado disso. E tudo que acontece em mim é resultado disso. Eu acho que isso se refletiu na tua vida profissional, né? Porque você sempre foi muito além do que te pediam, do que era o esperado, até para o cargo que você estava, nas empresas que você passou, agora na sua própria empresa, você vai muito além. E eu acho, quando eu estava falando de educação formal, eu estava falando da educação escolar fraca que a gente tem no Brasil, né? Mas que isso não foi uma desculpa para você não ser quem você é, para você não correr atrás e ser um destaque em várias frentes, em várias empresas que você passou. Sim. Né? Foi uma educação bem capenga, assim, de escola pública, ensino à noite, mas tinha essa coisa de eu estudar por conta, de eu estudar por fora. E o que eu faria, independente do estudo? Porque eu acho que tem muito disso. A faculdade de jornalismo teve muita gente que foi CDF ali, cadê hoje? Sabe? E isso em todas as áreas. Então, essa coisa de ficar... até para hoje em dia, comprando cursinho, e você fica no cursinho, você fica no livro, mas você não tem vivência, né? Você não vai ter a malícia de lidar com aquilo, de saber ter responsabilidade, autonomia numa decisão que não estava no curso de 10 vezes de R$29 que você comprou para ver pela internet, entendeu? E tem uma outra coisa que é muito característica sua, o seu bom humor e humor ácido, né? Isso é uma característica muito peculiar, que as pessoas morrem de rir, ele faz imitações sensacionais, as coisas acontecem e a gente continua rindo um ano depois que aconteceu, e o humor ácido que às vezes não cai bem ou no momento não flui. Sim. Fala, de onde vem sua inspiração para humor? Sua criatividade também no humor. A primeira referência é minha mãe, né? Que é totalmente sem noção. E desde criança, né? Ela tem umas piadas rápidas, assim, desde quando eu era criança, umas sacadas boas, sabe? Uma coisa inteligente. Ela cria algumas frases também, acho que daí vem também a minha criação das palavras. Ela muda alguns ditados, assim. E então, a primeira referência é essa. A outra, eu acho que é um pouco dessa necessidade de desafiar o comunzão ali, sabe? Aquela coisa muito cafona, muito, né? De quebrar um pouco isso. Aí vem da minha coragem, dessa autenticidade, eu sou assim, mas eu acho que o que me estimula é nossa, por que tá fazendo todo mundo igual? Nossa, isso me irrita tanto, você sabe tanto que isso me irrita. Eu ia entrar justamente nisso agora. Sobre seguir modinhas, sobre frases prontas, né? Que todo mundo fica repetindo em rede social, porque expõe todo mundo. A Juliana tá quase tendo colapso aqui, Por gente. quê, gente? Assim, espera que não tem uma câmera de lá. Tô aqui a gente tá aqui manter... conversando, ela tá ali assim, ó. Desse jeito. Mas conta. Bom, a gente conversa demais, porque a gente é muito fora do padrão. Eu tento ser também o máximo que eu posso fora do padrão. Não gosto também de ser igual a ninguém. E o que te irrita? Nossa, essa coisa sem personalidade, né? Porque às vezes a pessoa, ela é daquele jeito de falar daquele jeitinho, né? Às vezes falar o que todo mundo fala, às vezes é dela. Isso não me irrita. O que me irrita é quando parece que a pessoa não é daquele jeito e ela vai na onda. Sabe assim? Começa a seguir o fluxo, né? Começa a usar a palavra que todo mundo usa, começa a comentar coisa que todo mundo tá comentando. Beleza, tem alguma coisa num hype, enfim, rolando, mas dá o seu ponto de vista, dá a sua opinião, não fica naquilo ali, desafia um pouco, sabe, o senso comum, e eu duvido que todo mundo é padrão. Eu acho que você se coloca num padrão, às vezes até porque é mais fácil. Eu vou falar sobre a novela do jeito que todo mundo tá falando. É seguro isso, né? Mas tenta ver um pouquinho diferente, ou então deve ter alguma opinião lá no fundo, né? Que você fala, eu acho essa atriz ruim, ou eu acho essa atriz tal coisa. Mas às vezes a pessoa não se coloca porque quer aprovação, porque, né, não tem essa coragem. Agora eu queria ler uma coisa que a Tina Tássia escreveu sobre o livro, voltando nele aqui. Do fundo da caneca é mais que um livro de crônicas. É uma das oportunidades perfeitas que a gente tem e talvez desperdice com frequência de olhar a vida com mais presença. Presença. Se tem alguém que é presente em tudo que vive, é esse escritor. Aí eu queria que você falasse
como que você faz para estar presente? Porque você, vou dar um exemplo do que eu quero dizer com presença. Como amigo, você é o mais presente de todos que alguém pode ter. É todo um dia um bom dia, e não é um bom dia obrigatório, é um bom dia de coração. Todo dia o Matheus quer saber como a gente está. Então, o que que é essa presença? O que que é amizade para você? O que que é amor? Você já falou um pouco, mas eu acho que é amizade mesmo, sim. Ah, é dedicação, né? É muito dedicação. Eu acho que em toda relação que você quer que funcione, que você curta, ou que você tá numa fase que você não curte, mas você quer mexer nisso, é dedicação. Aliás, gente, eu acho que isso falta quase em tudo hoje, né? Não só nas amizades, mas relações de trabalho, essa disposição. Eu acho que a amizade, né, essa conexão, demanda essa dedicação, essa disposição. Tem dia que você não tá afim, você não tá bem, que nem você falou, não vou forçar um bom dia, não é isso. Mas o você procurar ter a disposição, primeiro para você, e aí para as coisas que te fazem bem, vai refletir nas amizades, vai refletir no atendimento do meu cliente, ele vai perceber meu entusiasmo. Né? E os apelidos que você coloca nas pessoas? Que não é para todo mundo, alguns são engraçados, mas não é para todo mundo. Eu acho que são os mais próximos, queridos, né? Começa da liberdade que eu tenho com a pessoa. Né? O apelido começa daí. E aí vai de um pouco da característica daquela pessoa para mim. Então, a Cis, né, que tá aqui. A Ju, a gente entrou na mesma empresa com uma semana de diferença. Ela entrou uma semana antes de mim, então ela foi uma referência para mim. Tudo eu perguntava para ela. E ali, além da relação de trabalho, né, do dia a dia, começou uma coisa de irmandade mesmo. Né, dos gostos dela, de quem que é ela, no relacionamento que ela vivia na época. Então, a gente foi ali e se aproximando e eu falei, gente, é uma irmã, é uma sister, é a Cis. E aí se soou bem, acabou, né? Nunca mais deixa de ser. Até eu já chamo de Cis. Então, é Cis. E às vezes dá graça, né? Ou da Thalissa eu amo, assim, porque, gente, quem chama Thalissa, né? Quem põe o nome de Thalissa num filho? E aí eu falei, não é possível Thalissa. Então, já que é para ser um nome marcante, né? Que escancara, é a Latifa. Na época eu lembrei de Queen Latifah, né? A atriz. E ela, né? Ela tem aquele jeitinho doce, mas ao mesmo tempo marcante, a cara dela, a beleza dela, o peitoral dela, que nem eu falo. Ela é a Latifa. Né? E aí pega, é muito engraçado como pega. Você lembra aquele bingo na empresa que tava tendo e a hora que a Thalissa ganhou, o cara gritou, não é possível, Latifinha! Chamou ela de Latifinha, Latifa. No todo bingo da empresa, conhece como Latifa. Aí, para pontuar só algumas coisas e um gosto que você tem, que tem muito a ver com a pessoa ser interessante. Por que o gosto por vilões? Nossa... Porque o vilão não faz linha, né? Eu acho que é o que a gente falou antes, assim, dessa coisa do padrãozão. O vilão, ele sai do padrão, né? Eu sou apaixonado pela Carminha, da Adriana Esteves, assim. Ela é muito pra fora, ela deixa claro os interesses dela e quem ela é, a ambição, e assim todos, né? E o lance do vilão, pra mim, dessa verdade de todo vilão, é que ele tem essa ambiguidade. Uhum. Ele tem os motivos dele pra ser daquele jeito. E é a gente. Não é impossível alguém cantar pros passarinhos todos os dias e ser aquela coisa sonsa, né? Então, o vilão, pra mim, ele me causa esse interesse, essa identificação, porque eu acho ele autêntico. Né? Fala algum vilão que não é sonso, assim. O vilão tem histórias mais profundas e vidas mais interessantes mesmo, Exatamente. mais facetas, assim, que deixam mais... Né? Parece que tem mais vivência. Mais vivência. Né? Dá um nó. Por ter passado mais perrengue. Nos sonsos das princesas, né? E aí, uma outra paixão, né? Que é a Disney. Me conta, assim, por que a Disney? Nossa... Tem texto sobre isso. Eu sei, mas eu vou perguntar para todo mundo saber. A Disney é um mundo paralelo, assim, né? Quem gosta mesmo, quem é apaixonado, você consegue ver aquele mundo surreal, né? Lindo, mágico. E eu acho que o lance é quando você consegue trazer isso pro teu dia a dia, sabe? O que você vê?
Por exemplo, você sabe disso, as coisas que me fazem chorar não são, às vezes, a morte, às vezes a doença. É um gesto bonito, uma simpatia que surpreende, sabe? Uma verdade. Isso para mim é magia, né? A Disney me alimenta muito disso. Na relação com Disney, lógico, né? Começa nos desenhos lá da infância, da televisão. Mas eu lembro quando a Folha de São Paulo vendia a fita VHS junto. A gente naquela pobreza não tinha, mas tinha uma amiga dos meus pais que tinha. Então, vinha no domingo, eu ficava louco pra ter churrasco lá na casa dela pra assistir. Eu lembro quando chegou a fita do 101 Dálmatas, do Rei Leão. E dali pra frente eu não parei. Além de serem histórias, né? Porque tem esse lance da magia e tudo, mas é uma história, né? Tem os personagens. E como eu tenho esse interesse no olhar para as pessoas, no observar as histórias, eu acho que ali eu já via isso, por exemplo, com os vilões, né? Vamos falar de evolução. A gente falou da evolução dos seus textos, mas eu queria saber a evolução do ser humano, Matheus. Como você se vê como pessoa desde que você começou assim até hoje? O que você sente que mudou? Tua espiritualidade, como que evoluiu nesse ponto também? O que te ajudou? Eu acho que o que mais mudou é esse radicalismo que eu falei, assim. Eu era muito cagar regra, né? Muito 880. Se você não pensa assim, você tem que pensar, né? Se você não consegue, não é possível, você tem que conseguir, né? E eu vejo que isso veio muito da minha criação também. Na hora que eu consigo olhar para trás, eu fui aquela criança, aquele adolescente que meu pai falava, você tem que tirar A, você tem que tirar 10, porque você não trabalha, você tirar 10 você não faz mais que sua obrigação. E eu comecei a projetar isso nas pessoas. Então, esse radicalismo, com certeza, é uma coisa que ficou para trás. Então, eu acho que o ouvir mais e falar menos é uma coisa que foi aprofundando em mim. O entender mais o contexto do outro, porque eu pensava... Até tem um dos textos do livro que fala o maior erro que eu já cometi, que é sobre se eu sei, se eu aprendi, por que você não sabe? Por que você não aprende? Sabe aquela coisa, todo mundo vai na autoescola, fala que tem que dar seta. Se eu dou seta, por que você não dá? Eu achava isso um absurdo. Agora, deu seta, deu, não deu. Vai também, sabe assim? Então, eu fui me abrindo mais para essa leveza, para esse entender o contexto do outro e ter essa troca, né? Em vez de eu me impor e falar, é assim, é assado, sabe? É esse ideal. Isso mudou muito, assim. E da minha espiritualidade... também veio nessa linha de abertura, eu acho, né? Eu fui... É outra coisa que a minha mãe também me orientou até certo ponto e falou, depois é com você. Ela falou, você vai fazer o catecismo, você vai crismar e depois você vê o que você faz. Eu quero que você vá até ali. Então, ela nunca me colocou uma coisa de você vai ser o católico, você vai frequentar a igreja todo domingo. Ela queria me dar uma base de algum jeito, até porque foi a base dela também, e foi ótimo. Mas dali pra frente eu fui experimentando as coisas. Então, da igreja católica, experimentei a igreja evangélica, experimentei muito o espiritismo, até eu ir formando a minha opinião sobre tudo. Tanto que eu não me encaixo estritamente em nenhuma, até porque quando você entende a fundo, é tudo uma coisa só, né? Tem uma coisa que você fala sempre, que é, se você tem que desejar uma coisa só, deseja paz. Sim. Explique. Pois é. Tem até o texto também que é o Peça Paz, que é um dos meus favoritos. Eu penso o seguinte, a felicidade, o estado de realização é muito relativo de uma pessoa para outra. E eu acho que quando você está no estado de paz, você está realizado, independente do cenário. Então, eu sempre peço paz nas minhas orações, né, na minha conversa comigo, com Deus, porque se eu estiver doente, eu quero estar em paz. Se eu estiver sem dinheiro, eu quero estar em paz. Geralmente são coisas que as pessoas falam assim, não tem como você estar em paz se você está doente. Às vezes tem, sabe assim, você está jogado numa gripona que você não consegue nem abrir o olho, mas aquilo ali às vezes está te trazendo uma paz do que teu WhatsApp torando ali, entendeu? Que, nossa, eu tô saudável, mas meu WhatsApp o meu WhatsApp tá me adoecendo, por exemplo. Então, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, num namoro, solteiro, eu peço por paz, eu quero estar bem, que o restante fica tudo lindo, tudo vai acontecer. E não é aquela coisa sonsa, não é paz de indiferença, samambaia. É tranquilidade para aceitar, para entender. Isso, para ir no fluxo ali, sabe aquela coisa? Fluir. É.
Tem um outro texto que fala: a gente acaba com o que a gente diz que desaprende a sonhar. A gente acaba com a gente, porque a gente desaprende a sonhar. O que eu acho que não é seu caso, né? Porque esse livro foi um sonho. Quais outros sonhos você ainda tem? Quais sonhos você já realizou? E quais você ainda quer realizar? Nossa. Bom, o livro, né, é a realização de um sonho. A minha primeira viagem internacional, que foi para Nova York, eu fui comigo, não pode falar sozinho, senão as pessoas sentem pena. E foi um grande passo, assim. Conhecer a Disney, né, ir para Orlando, foi a realização de um sonho. E eu acho que na maturidade vai saindo do materialzão o sonho, assim, né? Então, hoje eu sonho em daqui 15 anos a gente tá no Guarujá. Sabe, assim? É isso, assim. E eu sonho em não perder a consciência, em não me distrair hora nenhuma dos momentos que eu tenho com os meus pais. Eu não quero estar num churrasco com eles e não estar presente. E não estar vendo as manchinhas nas costas da mão da minha mãe, que aparecem cada vez mais por causa da idade. Então, meu sonho hoje é isso. Meu sonho tem até um texto que fala disso, de se eu tiver que ter uma doença horrível, eu prefiro que seja o câncer ao Alzheimer, sabe? Porque eu quero estar consciente ali. Eu quero estar nesse aprendizado, né? Vendo tudo que está acontecendo. E não me esquecendo do que eu já tive. E alguns sonhos que a gente nem imagina. Então, a vinda da Olivia, né? Da minha sobrinha afilhada. É um sonho que a gente não imaginava. Se falasse assim, Matheus, como que é o seu sonho com relação a uma criança na família? Eu não saberia falar disso, né? E a conexão que eu tenho com essa menina, assim, a troca que a gente tem, cada vez que ela me chama de Dindo, né? É um sonho que a vida me trouxe. Então, eu acho que tem esse sonho simples de o que a gente imagina, que nem eu falei do caso dos meus pais, mas eu gosto do sonho surpresa, sonho Kinder Ovo, sabe assim? Nem sabia que eu ia sonhar isso. Exatamente. E aquilo tá me trazendo o mesmo sentimento que um grande sonho realizado, sabe? Eu quero aproveitar esse podcast para deixar registrado uma promessa que ele fez, já que ele falou do Guarujá daqui 15 anos, que ele vai me levar na praia quando eu tiver gaga, né? Porque a nossa diferença de idade dá essa possibilidade de você me levar para a praia. Foi, e vou cumprir. Velhinha, né? Agora a gente vai entrar nas perguntas da caixinha do Insta que você abriu. Tá. Vou abrir com a pergunta da Cis. Escrever é uma forma de escape? Também. Porque eu acho que mesmo que você não vá publicar, o processo da escrita é muito terapêutico, assim, é catártico, sabe? De você sair da tua rotina, de você criar um mundo paralelo para você, assim, onde você pode tudo, tá? E além disso, quando você tá passando por uma situação muito difícil, ele é um escape também dessa energia de você desovar um pouquinho disso. Tá? Além de ser um mega processo de autoconhecimento, assim. Na hora que você vai colocando em palavras, é totalmente diferente do que você ficar pensando daquilo. Quando você volta e lê, então, é surreal. O Glauco pediu pra gente contar, no caso só você. Diga uma coisa que vocês tinham 1000 razões para fazer, mas achou uma para fazer. Como é que é? Diga uma coisa que vocês tinham 1000 razões para não fazer. Ah, tá. Mas achou uma para fazer. Eu não posso contar a minha. Que eu tinha 1000 razões para não fazer, mas eu achei uma para fazer? Eu não tô... Bom, eu ia pensar o contrário. Agora eu entendi melhor. Porque eu ia falar assim, tudo que eu tinha 1000 razões para não fazer, eu fui e fiz, né? Então, assim, eu tenho vários casos, né? Eu tinha 1000 razões para não me assumir gay. Né, lá aos meus 20 anos. Porque você não sabe como é que vai ser, se a sua família vai te aceitar ou não, como é que vai ser a tua vida dali pra frente, né? A minha única razão que faz fazer é eu me ouvir, é eu acreditar naquilo. Então, até li uma frase esses dias que um bom tiratema é você se perguntar, aquilo ali que você vai decidir te fortalece ou te esvazia? Né? Então, quando eu me assumi, aquilo me fortalecia no meu sentimento. O meu pedido de demissão, depois de 10 anos em uma empresa, sem fazer acordo, sem nem pedir isso nem nada, eu tinha mais de 1000 razões para não fazer, fui e fiz.
Eu pagando meu apartamento, eu pagando meu carro, eu não tendo um emprego em vista, eu não tinha nada do que eu ia fazer em vista. Mas eu não acreditava mais naquilo ali. Então, tudo que... Para mim, o maior tirateima para esse um motivo para fazer é eu acredito naquilo sim ou não, sabe? A Ana pediu para você falar quais são os seus top 3 do livro. Olha, 2 a gente falou aqui. O Peça a Paz é um texto que o que provocou eu escrever foi muito forte. Eu estava tomando o meu café da manhã numa loja de conveniência, um policial entrou aos berros perguntando, né, quem era o dono do carro. Eu estava no telefone falando numa situação de trabalho, ele percebeu, ele ficou mais irritado ainda, porque ele viu que eu estava no telefone, e eu mantive aquela serenidade. Foi na linha da moça do avião que surgiu aí, né, esses tempos, da mulher pedindo lugar e ela ali, plenona. Mas a energia daquele policial era muito surreal, assim, de uma coisa tumultuada. Eu me mantive ali, eu falava, ok. E aí eu pensei muito nisso, assim, do pedir paz, inclusive por aquele cara, sabe? Ele tinha que estar num estado mais de paz. Esse é um... Eu lembro desse texto. O que eu gosto muito também é as peças que nos movimentam, esse que você citou, porque é um texto que fala sobre as referências que constroem a gente. Eu lembro que eu tinha acabado de assistir ao Gambito da Rainha, né? Na Netflix, e ela fala, né, de tudo que ela aprendeu e com quem ela aprendeu o xadrez para se tornar quem se tornou, e aquilo me fez pensar sobre as minhas amizades, os meus parentes, os meus professores, os meus ex-namorados, tudo que me construiu para me fazer quem eu sou. E um terceiro texto é o Vó Cida, assim, que eu falo da minha avó, né, da minha avó materna, mãe da minha mãe, que foi uma super referência para mim, de criatividade, de humor. E no texto, ela já tinha falecido. O texto ele tem uma quebra. Ele vem falando de eu chegando na casa da minha avó, porque eu ficava na casa dela porque meus pais trabalhavam, né? E na segunda parte, eu conto da Dona Cida cabeleireira, né? O nome da minha avó é Zélia. E a Dona Cida cabeleireira cortava meu cabelo quando a minha avó era viva e depois de falecida, né, que eu tive um corte de cabelo com ela, ela perguntou, eu soube da sua vozinha, né, e me deu um abraço de vó, assim, e aquilo mexeu muito comigo, é um texto que eu amo, assim. Gosto dele também. A Renata Naves perguntou, qual foi o texto que você escreveu que te tirou do fundo da caneca? Nossa. Olha, todos os textos me tiram, né? Me traz um pouquinho mais para a superfície, assim. Mas teve um dos que eu lembro, eu acho que ele chama Vida 3. Eu acho que ele chama Vida 3, que fala sobre quando a gente tá num relacionamento, né? No caso, eu com meu namorado da época, e o ex tá ali presente, sabe assim? Aquilo aos 20 e poucos anos me incomodava muito. Era um namorado 11 anos mais velho que eu, e o ex dele vivia na nossa vida. De a minha então sogra presentear o ex. Ela fazia uma viagem, ela trazia presente pra mim e pro ex. Meio sem noção, talvez. Mas vamos pensar na amorosidade Por isso que dela. É seu ex agora. Pois é. Aquele texto teve esse escape, assim, que a Cis chegou a falar. Eu tava tão desorientado com aquela situação na época, né? Num estado de raiva, de estar inconformado, e eu não ia conseguir mudar aquilo. Eu já tinha conversado com meu namorado, já tinha conversado com a minha sogra, né? E o fofo também, sem noção, tava sempre ali ligando, ou aparecendo no apartamento. E eu ali, plenona, monja, nos Alpes ali, né? Aos 20 e poucos anos. E escrever o texto me ajudou. Foi uma coisa que eu meio que limpei, sabe? Por conta da escrita. Bom, gente, agora a gente tem um momento aqui meio surpresa. E eu vou fazer a ligação com o do fundo da caneca. Você disse que caneca é um hobby para você, um fetiche, mas também ela fala um pouco de ligações e de personalidade. Porque as canecas têm muito isso. E nós combinamos de trazer uma caneca, a minha e a dele, e a gente não sabe qual é que a gente trouxe. Ele não sabe a minha e eu não sei a dele. E vai ser nosso momento de brinde para finalizar esse podcast. Muito Vamos bem. lá, a minha tá aqui. Ai, gente. Eu escolhi uma. Como é que é? Mostra?
Ah, mentira! Eu tinha Não é certeza. possível. E eu vou contar a história dessa caneca. Deixa eu colocar Porque eu aqui tinha pra tanta câmera certeza pegar. que ia ser, porque também ia ser uma decepção se não fosse. Essa caneca eu trouxe para o Matheus de uma das viagens que eu fiz para a Disney em 2014. A gente é amigo desde 2011 e uma das coisas que nos conectou foi a Disney, uma das primeiras, né? E foi um dos primeiros presentes que eu dei para ele. E claro, tem uma vilã. Então, a gente falou de vilão aqui, do porquê a gente gosta de vilão, e a nossa caneca é a mesma, o que fala muito da nossa sintonia. Muito, eu amei. Saúde, muito obrigada. Saúde, obrigado a por estar você. aqui. Amo Obrigado você. por todo dia. Obrigada Te também. amo. Te amo.